Pessoal, hoje a gente vai falar sobre difração de ondas e sobre a polarização de ondas. A gente já viu os outros dois fenômenos, que é a reflexão e a refração, né? E hoje a gente vai entender mais esses dois fenômenos, né? Todos aí já devem ter observado, né, que quando a gente está de um lado de um muro e uma pessoa do outro lado grita, a gente consegue identificar, né, o grito, ouvir esse grito, né, consegue até distinguir de quem é essa voz, né, e a gente vai entender isso pelo fenômeno da difração. Então, ó, a difração é uma propriedade que a onda possui de vencer obstáculos ou fendas. O efeito está ligado ao comprimento da onda incidente e ao tamanho do obstáculo. Os dois precisam ter a mesma ordem de grandeza, então o comprimento de onda deve ser aproximadamente do mesmo tamanho que o obstáculo ou que a fenda, né? Esse fenômeno é explicado pelo princípio de Huygens, né, onde cada ponto da onda, de uma frente de onda, pode se tornar uma nova fonte de ondas, né, se propagando para várias direções. Então, para as ondas eletromagnéticas, como a luz, o fenômeno da difração ocorre quando a dimensão do obstáculo é muito pequena. Por quê? Porque o comprimento de onda eletromagnética é muito pequeno, né? Então, a ordem de grandeza das ondas luminosas é de 10 a menos 7 metros. Então, os obstáculos aí tem que ser obstáculos pequenos, né, para que a luz consiga difratar. Então, quando a onda passa por uma fenda ou por um orifício com a mesma ordem de grandeza, também chamamos esse fenômeno de difração. Então, vamos lá. Difração ao transpor um obstáculo. Então, olha só, a gente tem aqui uma onda, né? Aqui em azul representando as frentes de onda. O obstáculo, ele é contornado por essas ondas, né? E essa onda que estava se propagando inicialmente em uma direção, começa a se propagar de forma circular aqui, né, em mais direções. A difração ao transpor uma fenda. Então, uma fenda. Então, essa fenda ou esse orifício aqui, ela tem que ter a mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda. Então, cada pontinho da frente de onda que ultrapassar essa fenda vai servir como uma nova fonte dessa onda, né? Então, olha só, essa aqui é uma foto real. Essa foto é do Google Earth. E dá para ver claramente aqui o fenômeno da difração, né? As ondas contornando aqui, ó, essa ilha, né? Dá para ver claramente, ó, o fenômeno da difração. Essa aqui é uma outra foto. A qualidade dela tá pior, né? Essa foto mostra aqui, ó, duas fendas, né? E a onda difratando aqui ao vencer, né, essas fendas. A polarização de ondas. Então, uma onda não polarizada, ela possui várias direções de vibração. Então, ela está vibrando em várias direções. Como uma onda produzida em uma corda por movimentos circulares em sua ponta. Se a gente pegar uma pontinha da corda aqui, uma ponta está presa à parede aqui, né? A outra ponta, se a gente pegar e começar a fazer movimentos circulares com essa corda, a gente vai criar uma onda que vai vibrar, né, em mais de uma direção. Diferente que se a gente estiver só levantando e abaixando a mão aqui, né? Então, uma onda não polarizada é uma onda que possui várias direções de vibração. Então,
uma onda polarizada, a gente precisa colocar um polarizador para polarizar essa onda. Então, se a gente coloca ele frente a uma onda, a gente consegue orientar o sentido de vibração da onda em um único plano. Então, aqui, ó, a gente tem uma onda que está vibrando em várias direções, né? Dá para ver pelo movimento circular, que é chamado de região 1. Quando ele passa pela abertura desse polarizador, o polarizador está orientando essa onda a vibrar só no sentido vertical. E aí essa onda, quando ela sai daqui orientada, a gente chama ela de onda polarizada. Então a polarização ocorre apenas em ondas transversais. Uma onda longitudinal, se a gente coloca um polarizador desse tipo aqui, nada ia acontecer com essa onda. Dupla polarização. Então olha só, se a gente coloca dois polarizadores, eles estão posicionados de forma perpendicular, né? Aqui a gente tem uma região onde a gente tem a onda não polarizada, né? Passou pelo polarizador, e esse polarizador está orientado na vertical. Essa onda sai polarizada, com vibração no sentido vertical. Se a gente coloca um outro polarizador com uma orientação horizontal, a onda deixa de existir. Essa é a chamada dupla polarização. Então, para você destruir a formação de uma onda, basta você fazer uma dupla polarização, posicionando esses polarizadores de forma que as fendas deles estejam perpendicular entre si. A polarização da luz. A gente está acostumado muito a ver aí, óculos polarizado, e não conhece o fenômeno, né, que está acontecendo numa lente polarizada. Mas o que acontece é que determinados cristais têm a capacidade de polarizar a luz. Então, são cristais que são capazes de polarizar um comprimento de onda muito pequeno, né? Então, o cristal polarizador possui organização atômica, seus átomos, né? Eles são posicionados de forma que eles representam umas fendas paralelas, né? E quando a luz atinge esses cristais, a estrutura organizacional desse cristal, a estrutura atômica dele, que vai fazer com que a luz se polarize. Vamos lá. Se a gente utilizar dois cristais polarizadores em sequência, né, um atrás do outro, onde as fendas desses cristais estejam posicionadas de forma perpendicular entre si, ó, uma está na vertical aqui e a outra está na horizontal, a gente consegue impedir a passagem de luz. E esses cristais a gente chama eles de polaroides. Vamos lá, exercício 1. A difração é uma onda. A difração de uma onda ocorre quando ela encontra A. Uma fenda cujas dimensões são muito maiores do que seu comprimento de onda? Não, né? Letra B. Um obstáculo ou fenda cujas dimensões sejam da mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. Ó, essa está correta, né? Uma fenda cujas dimensões são muito menores do que seu comprimento de onda? Também não, né? Um obstáculo cujas dimensões são muito menores do que seu comprimento de onda? Também não. Então a gente tem que ter dimensões com a mesma ordem de grandeza, né? Entre a fenda, o obstáculo e o comprimento de onda. Exercício 2. Entre dois homens há uma espessa parede de 3 metros de altura. Mesmo assim, eles conseguem conversar. Esse fato pode ser explicado pelo fenômeno de difração, né? A gente já viu isso lá no início da aula. Exercício 3. Assinale as alternativas corretas. 1. As ondas eletromagnéticas não podem ser polarizadas. Uma
Bom, a gente viu que pode, né? 2. As ondas transversais podem ser polarizadas. Ó, essa é verdade. Então vamos marcar o número 2. As ondas longitudinais podem ser polarizadas. Não, essa não, né? As ondas sonoras podem ser polarizadas. Não, onda sonora é uma onda longitudinal, né? As ondas luminosas podem ser polarizadas. Sim, ondas luminosas são ondas eletromagnéticas, são ondas transversais, né? Então podem ser polarizadas. E as ondas mecânicas podem ser polarizadas. Não, nem todas, né? Por exemplo, o som é uma onda mecânica e não é polarizada, né? Não pode, a gente não tem como polarizar ela. Então a soma aí deu 18. Só essas duas alternativas certas, a 2 e a 16. E aí a gente encerra a aula por aqui. Próxima aula a gente vê o que é interferência entre ondas.